Você já percebeu como alguns dos nossos hábitos mais simples, aqueles que repetimos todos os dias, podem, sem que a gente perceba, colocar em risco exatamente o que mais queremos preservar: a nossa saúde e o nosso equilíbrio? Hoje, eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Um simples hábito na hora do banho pode aumentar o risco de AVC durante a noite. Parece exagero, eu sei. Afinal, o banho é aquele momento sagrado do dia, quando a gente tenta relaxar, deixar o cansaço ir embora, lavar o peso da rotina. É o instante em que o corpo encontra um pouco de paz e a mente tenta desacelerar. Mas e se eu te dissesse que às vezes é justamente nesse momento de descanso que o corpo está em alerta e o coração em perigo? Quantas vezes você chegou em casa exausto, abriu o chuveiro e deixou a água quente cair sobre os ombros como um abraço? Aquela sensação boa que parece aliviar tudo. Só que, do lado de dentro, o seu corpo está reagindo de outra forma. Os vasos se dilatam, a pressão muda, e o que era relaxamento pode virar um desequilíbrio silencioso. Conforme os anos passam, o corpo não responde mais com a mesma velocidade. Aquela água quente que parecia inofensiva começa a exigir mais do coração, mais do sistema circulatório, mais da sua energia vital. E é assim, em pequenas distrações do cotidiano, que colocamos o organismo à prova, sem nem perceber. Mas o que me toca mais é que quase ninguém fala sobre isso. A gente se preocupa com exames, com alimentação, com o remédio na hora certa. Mas esquece que o corpo também precisa ser ouvido nos gestos mais simples. Um banho, uma respiração, um momento de pausa. Tudo isso fala sobre como estamos cuidando da nossa vida. Então, antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Respire fundo e pense. Quando foi a última vez que você realmente prestou atenção no seu banho? Na temperatura da água, no tempo que você fica ali, na forma como o seu corpo reage? Essas pequenas observações podem transformar não apenas o seu bem-estar, mas também a sua segurança. Se você acredita que saúde começa com consciência, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Cada gesto seu ajuda a espalhar essa corrente de cuidado e equilíbrio. E talvez seja exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Porque cuidar do corpo é muito mais do que prevenir doenças. É escolher viver com presença, com amor e com respeito por si mesmo. E às vezes, o primeiro passo para isso começa em um simples banho. Sabe aquele momento em que o dia parece nunca acabar? O corpo pesa, a mente acelera, e tudo o que você quer é um instante de paz. Um banho quente, talvez, para tentar aliviar o cansaço que não é só físico, mas também da alma. Eu sei como é. Muitas pessoas me contam que esse é o único momento do dia em que se permitem respirar, em que sentem que estão cuidando de si. Mas, na verdade, estão apenas tentando sobreviver ao ritmo que consome. É nesse instante, com a água caindo sobre os ombros, que o corpo fala baixinho. Eu preciso de pausa. Só que a gente não escuta. A gente aumenta a temperatura, alonga o tempo debaixo do chuveiro e tenta, de alguma forma, dissolver o peso da rotina. O problema é que por dentro o corpo está implorando por equilíbrio. O coração acelera, a pressão oscila, a mente continua tensa. E aquele banho que parecia um abraço pode acabar se tornando um alerta. Talvez você se reconheça nessa cena. Chega em casa depois de um dia inteiro de cobranças, exausto, com a cabeça cheia de pensamentos. Liga o chuveiro no máximo, fecha a porta e tenta esquecer o mundo lá fora. É compreensível. Só que o corpo, silenciosamente, sofre. Ele tenta se adaptar à temperatura, tenta equilibrar o sangue, tenta te proteger. Até que um dia ele não dá mais conta, e é nesse ponto que pequenos descuidos se transformam em riscos. A promessa que eu quero te fazer hoje é simples, mas poderosa. O equilíbrio não está nas grandes mudanças, e sim nas pequenas escolhas. É possível transformar o banho em um verdadeiro ritual de saúde. Um momento de pausa consciente, de reconexão entre corpo e mente. Da próxima vez que abrir o chuveiro, antes de deixar a água cair, feche os olhos e respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo com calma. Ajuste a temperatura para o morno. Deixe a água tocar sua pele suavemente. Não é sobre tempo, é sobre presença. Permita que cada gota leve um pouco do peso do dia.
e devolva a você a leveza de estar aqui, agora. Quando você se dá esse tempo, o corpo agradece, o coração desacelera e a mente se aquieta. E nesse instante, você percebe: o autocuidado não é luxo, é sobrevivência com amor. E você pode começar hoje. Há dias em que o corpo parece estar ali, cumprindo obrigações, enquanto a mente está a quilômetros de distância. Acordamos cansados, dormimos inquietos, e no meio desse ciclo, o banho vira o único refúgio. Um instante rápido onde acreditamos que a água pode lavar não só o suor, mas também as preocupações. Mas o corpo não mente. Ele sente cada pensamento acelerado, cada emoção reprimida, cada respiração presa. Quando a mente se sobrecarrega, o corpo fala, às vezes com dores, às vezes com falta de ar, às vezes com aquele aperto silencioso no peito que você finge não perceber. Você já notou como o cansaço emocional se manifesta fisicamente? Talvez naquele peso nos ombros, naquela rigidez no pescoço, na pele que parece mais sensível ou no coração que dispara sem motivo. Tudo isso é o corpo pedindo pausa, pedindo para ser ouvido. E mesmo assim, a gente insiste em apertar o ritmo. A gente acredita que só merece descansar depois de resolver tudo, depois que der conta de todos, depois que o dia acabar. Só que ele nunca acaba, não é? A rotina se repete e o corpo vai cedendo aos poucos, até que um dia ele nos obriga a parar. Você já passou por isso? Já sentiu que o corpo pediu uma trégua e você ignorou? Me conta nos comentários. Às vezes dividir é o primeiro passo para se libertar da culpa. O equilíbrio mente-corpo começa quando a gente entende que o corpo não é uma máquina. É um espelho das nossas emoções. Quando você se irrita, ele esquenta. Quando tem medo, ele enrijece. Quando se acalma, ele flui. Por isso, cuidar da saúde não é apenas tomar o remédio certo ou fazer o exame anual. É também perceber o que o corpo sente quando você vive no automático. E aqui vai uma revelação simples, mas poderosa. O corpo encontra alívio na respiração. Parece óbvio, mas a respiração é o elo invisível entre o que você pensa e o que você sente. Experimente agora. Inspire lenta e profundamente pelo nariz, segure o ar por um instante e solte devagar pela boca. Sinta o ar entrando, expandindo o peito, levando embora um pouco da tensão. É nesse pequeno gesto que a cura começa. Toda vez que você respira com consciência, o coração desacelera, a mente clareia e o corpo se realinha. E aos poucos, você percebe que a verdadeira força não está em suportar tudo, mas em permitir-se pausar, porque é na pausa que o corpo se regenera. E a alma, enfim, respira. Tem dias em que o silêncio de casa parece alto demais. O som do chuveiro ecoa, o vapor sobe, e por alguns minutos a gente acredita que está escondido do mundo, protegido por aquele calor úmido que envolve o corpo. É curioso como o banho se torna o refúgio de quem carrega o peso do dia. Mas o corpo sabe quando a alma está exausta. A pele sente o que o coração tenta disfarçar. E às vezes, o que parece autocuidado é, na verdade, o corpo tentando se recuperar do que a mente não conseguiu soltar. Eu lembro de uma paciente que sempre dizia: "Meu banho é o meu templo." Ela tomava banhos longos, demorados, sempre com a água bem quente. Dizia que era o único momento em que conseguia chorar sem ninguém perceber. E por um tempo, aquele vapor parecia realmente abençoado. Até que um dia, dentro desse mesmo ritual, o corpo dela não aguentou. O calor intenso, o ar pesado, a porta trancada, tudo se juntou em um instante de susto e fragilidade. Foi ali que ela entendeu. Até o que parece um refúgio pode se tornar um risco quando o autocuidado ultrapassa o limite do corpo. Você já percebeu como o corpo se manifesta quando a emoção fica presa? O calor sobe, o coração acelera, a respiração fica curta. É o corpo tentando dizer o que a mente não ousa confessar. Eu estou cansado. E é nessa busca por alívio que, sem perceber, criamos uma pequena armadilha. Queremos controlar tudo, inclusive a forma de relaxar. Mas o corpo não quer controle, ele quer liberdade. Feche os olhos e imagine o vapor se misturando com o ar. Aquele calor que, num primeiro momento, parece aconchego,
pode se transformar em prisão. Quando o ar fica pesado, o corpo luta para respirar. E é exatamente assim com as emoções. Quando as trancamos, quando abafamos o que sentimos, tudo dentro de nós começa a ficar sem espaço para fluir. Há algo profundamente simbólico nisso. O vapor que não encontra saída condensa em gotas. A dor que não encontra expressão vira tensão, doença, cansaço. E às vezes, tudo o que precisamos fazer é simples: abrir uma janela, deixar o ar entrar, permitir que a vida respire junto com a gente. Porque o autocuidado não é se esconder do mundo. É criar um espaço dentro de nós onde possamos estar em paz. E esse espaço só se forma quando a gente permite que o corpo e a mente voltem a conversar, em silêncio, mas com verdade. Chega um momento em que o corpo e a mente cansam de lutar um contra o outro. O corpo pede descanso, a mente exige movimento. O coração quer silêncio, mas o mundo não para de falar. É nesse ponto que muitos acreditam que estão quebrados, quando na verdade estão apenas prontos para recomeçar. A cura não acontece de uma vez. Às vezes, ela vem disfarçada em pequenos gestos. Um banho mais leve, um respiro antes de responder, um olhar mais gentil para o próprio reflexo no espelho. É nesse instante que o corpo deixa de ser um campo de batalha e volta a ser um lar. A culpa, a exaustão, a autocrítica. Tudo isso começa a perder força quando a gente entende que o autocuidado não é sobre perfeição, é sobre presença. Quantas vezes você se cobrou por não dar conta de tudo? Por se sentir cansado demais, lento demais, sensível demais? A verdade é que ninguém nasceu para ser invencível. A força não está em resistir o tempo todo, mas em saber quando se render. Não por fraqueza, mas por sabedoria. O corpo sabe quando é hora de parar. Ele fala em sinais: a fadiga que insiste, o sono que não vem, o coração que dispara. Cada sintoma é uma mensagem, e quando a gente aprende a ouvir, o medo começa a se dissolver. Fechar um ciclo é aceitar que o que passou cumpriu o seu papel. É soltar o que já não faz sentido, mesmo que doa. É permitir-se esvaziar para poder preencher de novo. Pense no vapor que antes enchia o banheiro, abafando o ar. Quando a janela se abre, o vapor se dissipa, a luz entra e o ambiente respira outra vez. Assim é com as emoções. Quando damos espaço, o que era denso se transforma em leveza. Talvez você ainda carregue o peso de dias difíceis, de promessas não cumpridas, de cuidados que deixou para depois. Mas eu quero te lembrar: ainda há tempo. Sempre há tempo. Hoje, escolha um gesto simples de reconciliação com o seu corpo. Pode ser ajustar a temperatura do banho, respirar com consciência ou apenas dizer a si mesmo: eu mereço cuidar de mim sem pressa. Porque é nesse pequeno gesto que o recomeço acontece. E é nele que a vida, pouco a pouco, encontra o caminho de volta para dentro de você. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu também acreditei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era desperdício, que sentir demais era fraqueza. Até que o corpo começou a falar mais alto, não em palavras, mas em sintomas, em silêncios, em ausências de alegria. E foi ali, no meio do cansaço, que eu entendi: saúde não é o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro com nitidez do dia em que decidi respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão frio da sala e apenas chorei. Chorei pelo tempo em que fui dura comigo, por tentar ser forte o tempo todo, por confundir resistência com coragem. Naquele instante, percebi algo simples e profundo. O cuidado começa quando a gente se escuta. O corpo não quer que você seja perfeita. Ele só quer ser ouvido. E quando você o escuta, ele retribui. A dor alivia, a ansiedade acalma, o coração se reorganiza. A promessa é verdadeira. Quando você aprende a se ouvir, tudo começa a mudar. O corpo responde, a mente desacelera e o coração encontra um novo compasso. Não é uma transformação repentina, é um despertar lento, delicado, que começa no instante em que você decide que merece paz.
Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Comece com o básico. Respire fundo, beba água com presença, permita-se dormir sem culpa. Caminhe devagar, alongue o corpo, olhe o céu antes de pegar o celular. Escreva o que sente, celebre o que conquistou e aceite os dias em que não der certo. Afinal, saúde não é perfeição, é presença. A cada escolha consciente, você se aproxima de uma versão sua mais leve, mais inteira, mais viva. Feche os olhos e imagine acordar um dia e sentir que, enfim, corpo e mente estão do mesmo lado. Sem luta, sem exigência, sem pressa. Apenas um acordo silencioso entre quem você foi e quem está se tornando. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser tarefa e se torna uma forma de amor. Se este vídeo te tocou de alguma forma, é porque talvez o seu corpo também esteja pedindo esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E, se quiser continuar essa caminhada de leveza e consciência comigo, curta este vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários. Qual pequeno passo você quer dar hoje pela sua saúde emocional? Às vezes, tudo o que precisamos para começar é apenas respirar.